Bom dia, meus queridos. Bom dia. Tudo certo? Que bom que estamos aqui nessa manhã. Para mim é uma alegria muito grande poder voltar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus, poder falar do nome de Deus. E é sempre bom poder abrir a Bíblia, né? E poder transmitir aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Deus tem apresentado para nós, né? Durante os dias, durante os anos. Por mais que nós enfrentamos problemas, dificuldades, mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos mantido, embora as circunstâncias não sejam tão favoráveis, né? Para estarmos talvez felizes, alegres, né? Talvez de alguma maneira, né? A cidade que está triste, né? Pelo desaparecimento das crianças, né? Mas temos que confiar em Deus, temos que entregar nas mãos de Deus, deixar que Deus cuide, né? Deus possa estar nos abençoando, né? Estar confortando o nosso coração. Sabemos aqueles que são pais, né? E têm seus filhos, poderia ser qualquer um, né? Poderia ser um filho teu, poderia ser um filho meu. Então temos que orar, né? E pedir para que Deus possa fazer o melhor, não importa o que tenha acontecido, mas que Deus possa alegrar o nosso coração e possamos confiar neles através da palavra dele, né? Nós gostaríamos de convidá-los a abrir a Bíblia nesta manhã, no livro de Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, no capítulo 3. Todos acharam? Todos acharam? Vamos ler. A partir do versículo 1, o livro de Provérbios é um livro bem interessante, né? Porque ele traz muitas orientações para conosco, né? Para com seus filhos, a maneira na qual nós devemos nos comportar, como nós devemos viver, né? Como cristãos, o que nós devemos fazer, qual é a nossa parte que nos convém. E como servos de Deus, nós devemos prestar contas a um Deus. Deus, ele não é um Deus extremo, não é um Deus que vai obrigar você a fazer alguma coisa, mas Deus, ele nos pede obediência. Ele quer que você, como cristão, você como servo dele, como conhecedor da palavra de Deus, que você preste contas a ele, que você seja alguém que ande na linha, que ande de maneira correta, que faça a vontade de Deus. E para que isso aconteça, você precisa seguir algumas orientações. É a mesma coisa de um filho para com o pai. Se ele quer seguir as normas de casa, ele precisa o quê? Obedecer. E na casa de Deus, com Deus é a mesma coisa. Se nós queremos andar na linha, se nós queremos fazer a coisa certa, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que andar na linha. Tem que andar certinho. Não vou dizer que vamos ser perfeccionistas, nós também não podemos elevar ao extremo. Mas aquilo que convém a nós fazermos, nós temos que fazer. Nós também não podemos colocar a culpa em tudo no pecado. Ah, é o pecado, o pecado, o pecado. Nós não podemos nos tornar pessoas aplausivas mediante aquilo que nós fazemos e depois olhar para a graça de Cristo como a solução de todos os problemas. Isso não pode acontecer. Nós temos que olhar para a graça como algo transformador em nossas vidas. Porque se algum dia a graça ela nos alcançou, foi para que nós possamos e para que nós exercemos a fidelidade mediante a Deus. E é por isso que o livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Versículo 2: Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Versículo 3: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade alta ao pescoço. É interessante que o texto ele começa assim: Filho meu. Isso significa que você é filho de alguém. Quando Deus diz assim, filho meu, o que um filho tem que fazer para com o pai? Obedecer. Tem que obedecer.
Porque se o filho não obedece ao pai, claro que tem muitos filhos por aí que não obedecem aos pais, são filhos desobedientes, são péssimos exemplos como filhos, assim também como existem muitos pais que também são filhos e são péssimos pais. Mas Deus, o texto continua e ensina dizendo assim: filho meu, não te esqueças. E o mais importante de você esquecer, essa não é a parte mais importante de você esquecer. A parte mais importante é você não ouvir. Porque quando você esquece, automaticamente você não faz. Você deixa de fazer. Mas quando você ouve, quando o filho ou escuta o seu pai, por exemplo, teu pai vai lá e te dá um ensinamento. Ele chega para o seu filho e fala: filho, olha, você não pode fazer isso aqui, porque se você fizer, você vai apanhar. Ou seja, ele já deu orientação, ele já disse para você não fazer, porque você sabe que se você fizer, vai ter uma consequência. Ele já tem tudo que ele precisa ali, ele já tem em mãos. Ele já tem a orientação, ele já tem a observação, o que ele precisa fazer, e ele também já tem a consequência. Ou seja, Deus também já nos deu a orientação, nós já sabemos o que devemos fazer, e nós também já sabemos a consequência. Isso é um resultado. Mediante a tudo isso, você escolhe o que você vai fazer. A resposta você já tem. Só que o grande problema é que quase sempre nós não seguimos o que Deus nos diz. Deus nos diz para fazer assim, e mesmo sabendo das consequências, mesmo sabendo do resultado, do final, nós praticamos. Quantos aqui já assistiram a um filme e depois você já assistiu 2 vezes ou 3 vezes? Quantos aqui já assistiram ao mesmo filme mais de 2 vezes? Pelo fato do filme ser bom, interessante, talvez é uma história que trouxe, talvez impactou a tua vida, talvez mexeu com o seu emocional, e mesmo sabendo do resultado final, você assistiu novamente. É a mesma maneira nós, como pecadores, nós já sabemos o que o pecado vai trazer para a gente no final, mas quase sempre nós praticamos as mesmas coisas, os mesmos pecados, e às vezes vêm os mesmos resultados, mas nós continuamos fazendo todos os dias. É por isso que a Bíblia diz assim: olha, não te esqueças. Porque quando você lembra, quando você pratica, coloca em prática essas lembranças, é por isso que Davi ele fala assim para a gente esconder os ensinamentos, né? Davi fala assim: olha, guarde no teu coração, esconda-te se possível. Quando você esconde algo dentro do teu coração, quando você esconde, vamos supor que quando você é criança, né? Até hoje existem algumas brincadeiras de esconde-esconde. O esconde-esconde é uma brincadeira muito simples, né? Onde você tem mais pessoas, né? Quando nós éramos crianças, nós brincávamos muito disso, esconde-esconde. Morávamos na roça, os filhos pé de manga, escondia no latão e tal. Meu primo está aqui, ele lembra. E nós brincávamos muito disso. E a pessoa que contava lá, né? Às vezes trapaceava um pouquinho, né? Contava, abria os olhos assim. E a pessoa que contava, ela tinha que procurar as pessoas que se escondeu. E quase sempre, às vezes, tem algumas pessoas que se escondem muito, muito fácil. E elas se escondem e é quase impossível de você achar. Às vezes ela fica escondida ali até mais do que deveria. E é uma brincadeira muito simples. E quando nós fazemos isso com a palavra de Deus, o diabo não consegue encontrar você. Quando você esconde a palavra de Deus no teu coração, bem escondidinho, e faz aquilo que lhe convém, aquilo que é correto, e o diabo sabe que sobre isso não há poder sobre você, porque quando você esconde, guarda e obedece, você vai lembrar dos ensinamentos. E o diabo diz assim para você fazer assim, mas você lembra, porque você guardou no teu coração, e você lembra, e você automaticamente já reflete: eu não posso fazer, porque se eu fizer,
vai haver uma consequência. E às vezes as consequências elas não são tão boas assim. Às vezes as consequências elas machucam, às vezes elas mexem com o contexto geral, bagunça com a família, com os amigos, você perde família, você perde os amigos. Eu conheço pessoas assim, e é muito perigoso isso com a gente. É o caso, claro que existem alguns casos que são piores, outros casos que são mais fáceis de lidar, mas no contexto geral, as consequências elas são as mesmas. As medidas que precisarão ser tomadas mediante a isso, elas são basicamente as mesmas. Algumas são medidas extremas, mas vão exigir de você algo a mais, renúncia. E isso pode trazer malefícios ruins para você. Assim como boas decisões trazem excelentes condições para você, traz excelentes benefícios para a sua vida, assim também decisões ruins trazem péssimos malefícios para você. E é por isso que o livro de Provérbios ele diz para a gente não esquecer. E quando você guarda, quando você obedece, quando você faz aquilo que lhe convém, é sucesso. As chances de você fracassar, elas são mínimas. Não estou dizendo que nós não vamos falhar, que nós não vamos errar em hipótese alguma. Não estou dizendo isso porque nós somos falhos, somos pecadores, nós erramos todos os dias. Mas as chances de você ficar pelo caminho, elas são menores. As chances de uma pessoa que pratica as iniquidades diariamente e só vive fazendo coisas erradas, as chances de ela fracassar é muito menos de uma pessoa que tem que estar fazendo o que é certo. É muito mais fácil. É por isso que ao longo da história bíblica nós temos muitos exemplos de pessoas que deixaram de fazer o que era certo e desviaram os seus olhares para outros lugares e acabaram caindo em lugares que não deveriam ter caído. Mesmo Adão e Eva sabendo do risco, das consequências que iriam vir ali, porque eles sabiam da orientação, Deus dizia para eles assim, todos os dias, olha, aquela árvore ali vocês não podem comer, não cheguem perto, não deem ouvidos, cuidado, prestem atenção, anda certinho, não vacilem, porque se vocês errar vocês vão morrer. Então eles sabiam da orientação, sabiam o que deveriam fazer e sabiam também das consequências e das piores possíveis, mas mesmo assim Eva lá com toda a curiosidade, a serpente veio lá e disse para ela, não, pode ficar tranquilo, preferiram dar ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus. Por mais que Deus estava com eles e todos os dias o próprio Deus estava ali falando para eles, na primeira vez que eles deram ouvidos ao diabo, lá e vai a primeira orientação, nunca dê ouvidos ao diabo. Porque no primeiro contato da nossa irmã White, ela disse, no livro História da Redenção, na página 200 e alguma coisa, não lembro a página exata, ela diz assim que nosso primeiro contato com o diabo, a nossa desgraça, ela vem logo em seguida. Então, no primeiro contato que você tiver, acabou. Você já fracassou. Então, nunca dê ouvidos ao diabo. O grande erro de Eva, o grande problema de Eva foi dar ouvidos à serpente. O grande problema ali foi ela ter dado ouvidos, ter se aproximado, ter dialogado com o diabo. Então nunca converse com ele, nunca dê ouvidos, nunca permita que ele dê espaço na sua vida, nunca permita uma conversa, nunca negocie, porque nós não podemos negociar com o diabo, porque se você negociar com o diabo, ele nunca vai querer perder, ele só vai querer ganhar. É a mesma coisa de você negociar com o banco, é óbvio, eles só querem ganhar e você só perde. Por mais que as condições ali sejam favoráveis para você, por mais que seja talvez brilhante ali a negociação, você pega 10, mas vai pagar aí, vamos lá, 48 vezes de 300 e alguma coisa. Por mais que seja talvez favorável ali fazer um acordo, mas sempre vai ser ruim para você. É por isso que nós devemos abrir os nossos olhos. Nós temos que fazer uma análise completa das decisões que nós estamos tomando. Não só espiritualmente falando, mas
também em todas as circunstâncias. É por isso que nós temos que colocar na balança o que vai ser mais benéfico para você. É por isso que a gente tem que fazer uma análise geral. Será que isso aqui é favorável para mim? Será que convém para mim ter isso aqui no momento? Será que vai trazer algum tipo de benefício para mim? Pode ser que venha agora algum tipo de benefício, mas será que depois? Será que vai ser útil para a minha vida? Será que eu estou comprando isso aqui? Será que vai ser bom para mim? Será que eu não vou ficar endividado? Estou pegando empréstimo aqui, mas será que eu não vou me endividar? Será que eu não vou me ficar preso nisso aqui? Será que a minha dívida não vai aumentar? É por isso que nós temos que fazer uma análise. Como cristão, será que se eu fizer isso aqui, será que vai ser bom para mim agora? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim depois? É por isso que o diabo ele sempre vai preparar um terreno que seja benéfico para você. Ele nunca vai impor coisas ruins para você, porque as coisas ruins nós não queremos. Você quer algo ruim? Eu não quero algo ruim. Por isso que ele sempre vai colocar coisas boas no seu caminho. Aquilo que é favorável, aquilo que é bom para você, aquilo que abre os seus olhos, aquilo que você vai olhar no momento ali, vai trazer algo relevante para você, e você vai olhar, vai fazer uma análise do momento, porque o diabo conhece você, ele sabe o que você quer, o que você precisa, e ele vai olhar para você, vai estudar você, e vai olhar para você e falar: é isso que ele precisa agora. Então ele vai entregar nas tuas mãos ali, e você vai aceitar. Por isso nós temos que orar a Deus, e nós temos que entender e identificar se as bênçãos que estão recaindo sobre nós, elas provêm de Deus. Porque o diabo também ele trabalha em prol disso, entregando coisas para você. É por isso que nós temos que olhar e identificar se as bênçãos que estão recaindo sobre nós, se o que está vindo sobre nós são realmente benefícios de Deus. Porque Deus ele sempre vai entregar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. O que você quer no momento? Será que realmente o que você quer no momento é algo relevante para você? É por isso que eu sempre digo: quando você receber alguma coisa, quando você pedir alguma coisa, ore a Deus se de fato é o que você precisa. É por isso que nós temos que sempre fazer uma reflexão diária. Porque às vezes o que nós temos em mãos não é o que nós precisamos. Por isso que todas as vezes que Deus entregar algo para você, é para que seja uma bênção na sua vida. Se o que você tem recebido tem se tornado uma maldição, felizmente não provém de Deus. Claro que algumas pessoas utilizam as bênçãos de maneira errada, não têm usado de maneira correta. Por isso que todas as vezes que você receber uma bênção, algo para você, utilize como um canal de bênção. Por isso que o livro de Salmos também diz que nós devemos ser uma luz para as pessoas, devemos ser luz para as outras pessoas, nós temos que ser uma lâmpada para as outras pessoas. Onde não existe uma luz no fim do túnel para alguns, você tem que ser essa luz. E é por isso que Provérbios está dizendo: olha, não te esqueças, filho meu, cuidado, olhe, preste atenção, não esqueça, porque se você esquecer, essa luz vai se apagar e você vai se tornar alguém que eu não quero que você se torne. Por isso, dê ouvidos a Deus, dê ouvidos àquilo que de fato você precisa ouvir. Muitos aí estão dizendo aí que as crianças que sumiram, estavam envolvidas com o tráfico de drogas. De fato, nós não sabemos. Não há uma informação que de fato declare que eles estavam envolvidos no tráfico. O que estão dizendo, as pessoas estão dizendo. Porque os pais dizem que não. E aí você escuta aí fora: ah, tá vendo? Está envolvido. Porque geralmente quem é envolvido com o tráfico de drogas, às vezes tem um caminho não tão legal, E às vezes acabam indo em algumas enrascadas por aí. Às vezes quando decidem sair, às vezes é tarde demais. E alguns dizem que sim, outros dizem que não. E aí você vai dar mais ibope àquilo que você mais ouve. O que tem sido mais relevante na cidade?
O que você tem mais ouvido por aí hoje, no momento? Está passando Jornal Nacional, está passando tudo quanto é jornal por aí. Aí quando você escuta na mídia, quando você escuta as pessoas falando, há um certo tipo de comprovação para você. Mas não existe prova. Mas nós estamos tão empolgados, estamos tão adequados a essas informações que parece verdade. A gente não sabe o que de fato aconteceu. A gente não sabe qual vai ser o final. Eu estou dizendo por aí qual é o final, mas a gente não sabe, Deus sabe. Mas o que nós temos que fazer é nos posicionar. É nos posicionar mediante isso. A irmã ali disse que está orando, né? A irmã Eva. E de fato nós temos que orar, irmãos. Se está vivo ou morto, não importa, nós temos que orar. Temos que orar que Deus possa conduzir a família, para que a família possa ter sabedoria, para que não faça besteira. Porque já tem gente falando aí que vai pagar o preço. Já tem gente falando por aí que vai pagar. E nós temos que orar para que não vá para o mesmo caminho. Porque as pessoas querem pagar com a mesma moeda. E ao invés de você ter razão, você perde a razão. Aí eu te pergunto, tá, morreu. Aí você quer lá e quer matar o cara que matou fulano. Você quer ter razão, mas você quer fazer o mesmo. Isso não é justiça. Por isso que com Deus é muito diferente. Por isso que Deus fala assim, se bater na tua cara, né? A Bíblia diz, né? Dê a outra. Nós não podemos pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Não importa, irmãos, o que aconteceu, nós temos que abraçar, as pessoas e temos que perdoar. Nos Estados Unidos tem um camarada chamado, o nome dele ele é polonês, né? Mas ele mora nos Estados Unidos desde criança, né? O nome dele é Kenny James. E ele foi condenado por algumas atrocidades que ele cometeu. E ele ficou conhecido como um psicopata e como um sociopata. E a gente sabe que psicopatas e sociopatas, eles não têm sentimento. São pessoas muito frias, calculistas. São pessoas que não esboçam nenhum tipo de sentimento. Ele mata a pessoa aqui e fica olhando ali, e para ele é a mesma coisa que nada. Então são pessoas muito frias. E ele ficou conhecido mundialmente porque ele só matava mulheres. E foi um cara bem interessante não, mas um cara muito... Você não queria nem passar perto dele. Se você passasse perto dele e ele não gostasse de você, te matava com ele. E ele foi condenado a 170 anos de prisão por cada homicídio que ele cometeu. Por cada homicídio. E ele matou cerca de 75 mulheres. Então pensa, 170 vezes 75, dá uma porrada de ano aí, né? E o julgamento dele é muito comum nos Estados Unidos, e no Brasil não é tão comum isso não. Existem outros psicopatas e sociopatas lá também. Tem um outro cara também que eu não me lembro o nome dele, bem conhecido também. Mas esse especificamente, o júri permitiu que as famílias de todas as mulheres que ele matou tivessem no dia lá, no julgamento dele. E muitas pessoas, né, queriam pegar ali, queriam matá-lo, falavam muitas atrocidades, você matou minha filha, você matou não sei o que e tal. E é interessante que um desses pais, né, e é um fato bem curioso, né, quando ele foi expor, né, a sua observação, né, ele disse assim, olha, você tirou o que eu mais amava, mas você está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil de todos, que era amar ao próximo. E eu quero dizer que eu perdoo você. E aquele cara ali, a gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele se arrependeu, mas dizem que ele chorou ali, derramou uma lágrima. E com Deus, para conosco é a mesma coisa. Às vezes Deus olha para nós como alguém... Nós somos filhos dele. Existem muitas pessoas ruins por ele. Existe muita gente mal por ele. Pessoas que fazem coisas terríveis. Pessoas más que matam mesmo, não estão nem aí.
para a família. Eu fico pensando na pessoa que pegou esses meninos. O que esse cara pensa da vida, o que ele fez, será o que ele cometeu. E a gente estava até comentando essa semana, né, que ele pode ter feito qualquer coisa com eles. Pode ter vendido no mercado negro, pode ter feito qualquer coisa. Porque as pessoas fazem isso. E eu fico pensando como Deus olha para essa pessoa. Será que Deus olha como, cara, esse cara ali já era, tem mais jeito para ele, está condenado. Mas Deus olha para ele com um olhar de amor, com um olhar de esperança. Não importa se ele é ruim, se ele é mau, se ele é o que ele fez, não importa. Não importa o que as pessoas fez por ele, o que você fez por ele. Mas Deus sempre vai olhar para você com um olhar de amor, com um olhar de esperança, porque para nós existe esperança. A não ser para aqueles que já morreram. Mas para nós que estamos vivos, ainda existe esperança. E para que essa esperança ela possa entrar em nosso coração, nós precisamos abrir o coração para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus como aquele que está disposto a fazer o possível para nós. E é por isso que Deus vem falando comigo e com você. Olha, não te esqueça. Existe esperança para você. Eu amo você. Mas você não pode esquecer. Você precisa guardar no teu coração as palavras, os meus mandamentos. Porque se você guardar no teu coração as minhas palavras, os meus mandamentos, você vai ser alguém bem sucedido. Você vai andar na linha. Você vai ser alguém que vai fazer a minha vontade. Você vai ser alguém diferente. Você vai ser alguém transformado. Aquilo que você fazia antes, você não faz mais. Se você matava antes, agora você não mata mais. E é por isso que temos que ser um canal de bênçãos para as pessoas. É por isso que você temos que ser um canal de bênção para todas as pessoas aí. É por isso que essas famílias que estão desesperadas, vá lá, visite. Faça uma visita. Ah, não conheço a família, não tem problema, visite. Faça a sua parte. Essa semana eu conversei com um familiar deles e eles disseram assim, olha, é triste, mas as pessoas elas não se sensibilizam. Elas só querem saber onde está. Helicóptero voando, é drone, as pessoas elas ficam só olhando para o céu e elas não querem saber disso, mas qual é o meu posicionamento? Você já esteve lá nessa família? Você já foi lá, já orou com eles? Você já foi lá, fez uma visita? Olha, estou orando por você, estou orando pela família, estou orando pelos garotos, estou orando por eles. Você já esteve lá? Eu me fiz essa pergunta, por que eu não fui lá ainda? Por que eu não estive lá? Por que eu não fui lá e fiz uma visita, dei um abraço na mãe, no pai? Isso faz a diferença, irmãos. A mulher está lá, tem uma semana que não come. E nós temos que ir lá, temos que abraçar, é triste. Porque poderia ser um filho meu, um filho teu. E a gente vê que o ser humano ele perdeu totalmente o amor ao próximo. Perdeu, não existe isso mais. As pessoas não estão nem aí para ninguém, cada um por si, é cada um por si. Parece um jogo de futebol, todo mundo quer fazer o gol. Alguns times jogam juntos, mas tem times que não jogam juntos. Só está ali para compor mesmo. É a mesma coisa do nosso futebol de domingo, né, Didi? Nosso futebol lá, cada um por si. Não existe time, ninguém, cada um pega a bola e vai embora. E parece que nós, como igreja, estamos perdendo essa identidade. Mas Deus olha para nós, olha para essa igreja. Deus tem clamado, Deus tem invadido o nosso coração, não tem permitido que o diabo vença sobre nós. Por isso que eu quero desejar para você que você a cada dia se coloque nas mãos de Deus, que você possa fazer a vontade de Deus, para que você não se esqueça dos ensinamentos que Deus nos deu, que você possa clamar a Deus a cada dia e pedir sabedoria, que você possa clamar com misericórdia, que você possa olhar para Deus como aquele que vai resolver os nossos problemas, porque nós mesmos não conseguimos, mas Deus é a solução de todos os nossos problemas. Por mais que ele às vezes não seja da maneira que nós queremos, mas Deus sabe conduzir da maneira que nós precisamos. Eu queria convidar você a se colocar de pé para nós orarmos. Nesse momento nós vamos clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia sobre nós, para que Ele possa invadir o nosso coração, para que Ele possa ser alguém vivo em nossas vidas. Vamos orar. Querido e bom Deus,
Nós queremos pedir ao Senhor que você tenha misericórdia sobre nós, Deus. Nós queremos clamar a Ti, ó Deus, que o Senhor possa invadir o nosso coração, Pai querido, para que a Tua palavra ela possa entrar em nosso coração e que daqui, Pai, ela fique, que nós possamos não esquecer, ó Deus, dos Teus ensinamentos, porque se nós esquecermos, ó Deus, é algo terrível. Porque no dia que nós esquecermos, ó Deus, de fazer, Pai, a Tua vontade, nós vamos ficar para trás. Então, por favor, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja nos guiando, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, Pai, a tomar as melhores decisões em nossas vidas. Se por acaso um dia, Pai, nós desviamos, nós falhamos, não importa para Deus o que nós fizemos lá atrás, importa para Deus o que nós vamos fazer daqui para frente. É por isso que nós queremos nos colocar em Tuas mãos. É por isso que nós queremos entregar o nosso coração a Ti. É por isso que nós queremos pedir um coração novo, um coração bom, um coração de carne. E nós queremos pedir para que o Senhor arranque esse coração ruim de nós, esse coração que não presta, esse coração mau, que só almeja por coisas ruins, que tem desviado, Pai, que tem decidido fazer coisas ruins. Por favor, ó Deus, nos dê um coração bom, Pai. Assim como Davi um dia, Pai, pediu um coração bom, um coração de carne, um coração puro. O Senhor deu um coração puro para ele, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor também nos dê um coração puro, Pai, para que nós possamos a cada dia nos alegrar. Queremos te pedir uma bênção, Pai. Queremos te clamar, Pai, sobre a nossa cidade, Pai. Especialmente, Pai, não que as outras não precisam, mas especialmente a nossa. Essas famílias, Deus, que estão sofrendo, Pai, por essas crianças que desapareceram. Nós não sabemos onde elas estão, mas o Senhor sabe. Eu tenho certeza que o Senhor nesse momento está olhando para elas e não sabemos o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Então, por favor, Deus, que o Senhor possa derramar, Pai, a Tua misericórdia, que elas possam ser encontradas, Deus. Se elas forem encontradas com vida, Pai, louvado seja Deus. Mas se por acaso, Pai, outras coisas aconteceram, Pai, nós queremos continuar Te adorando, Pai. Nós queremos continuar confiando no Senhor. Porque por mais que nós estamos clamando a Ti que elas apareçam com vida, mas pode ser, Pai, que não seja essa a Tua vontade, Pai. E nós precisamos confiar, ó Deus, naquilo que o Senhor tem nos ensinado, naquilo que o Senhor tem trazido para nós diariamente. Depois nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. A vida dessas famílias em Tuas mãos. Os pais, as mães, os irmãos, os parentes familiares. Conforme os seus corações. Abençoe a nossa igreja, Pai. Abençoe essa igreja. Abençoe a liderança dessa igreja aqui da Natal. Abençoe o orfanato dessa igreja, que eles possam ser maduros, Pai, para os Teus filhos. E que a cada dia possamos encontrar o nosso lugar, Deus. E quando o Senhor voltar, possamos estar preparados, Deus. Nos dê um mensagem de salvo, abençoar com Tua presença. Nos dê segurança para os nossos lares. Nos dê uma refeição, ó Deus, maravilhosa, Pai, com a família e com os amigos, com Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e tenha uma excelente salve.